Audio Jungle. Olá, meus amigos aí da TV Itajubá, meus web espectadores, né? Hoje nós estamos iniciando um novo programa aqui na TV Itajubá, que vai se chamar Extravisão. O programa Extravisão, ele vai trazer a visão externa, né? De alguma coisa, de algum assunto que seja pertinente na sociedade, no mundo, né? Vai quebrar preconceitos, vai quebrar paradigmas, são ideias que nós vamos apresentar, são visões que nós vamos apresentar específicas daquela pessoa, daquele determinado assunto e que será interpretada, vai ser ilustrada aqui na nossa telinha, né, da TV Itajubá. Então, este primeiro programa da série Extravisão, eu estarei apresentando uma visão que eu tive ao longo da minha vida. Então, não foi uma visão que eu tive num dia só, não. Foi ao longo da minha vida. Mas que para que vocês possam entender talvez a ideia, né, que eu quero expor, eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa. É necessário que eu fale sobre a minha pessoa para que você talvez entenda melhor o que eu quero transferir e o que eu quero passar de informação. Então, eu tenho 56 anos, eu nasci de uma família na roça, né? Eu nasci na roça, estudei na escola na roça, estudei em escolas públicas, estudei em escolas particulares. Eu tenho a formação técnica em eletrônica, eu estudei na Escola Técnica de Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí, a ET, uma escola dirigida por padres jesuítas. Eu me formei em técnico em eletrônica em 1981 e para mim a eletrônica sempre foi a minha paixão, sempre foi a área que eu mais gostava e gosto até hoje, e tanto é que foi essa área que eu investi, que eu me formei primeiro como técnico em eletrônica. Trabalhei muito tempo com telecomunicações, com eletrônica digital, com eletrônica em geral. Depois, por volta de 1984, eu vim para Itajubá fazer engenharia eletrônica. Me formei em engenharia eletrônica e nesse período que eu era estudante de engenharia eletrônica na EFEI, que era a Escola Federal de Engenharia de Itajubá, eu também me tornei professor de telecomunicações, de eletrônica digital, de eletrônica analógica, no Colégio de Itajubá. Então, isso foi em 1986, eu comecei a dar aula, eu comecei a ser professor também no Colégio de Itajubá, que é a escola técnica que existia aqui na nossa cidade na época. Pois bem, eu me formei em 1989, trabalhei no Observatório de Brasópolis com engenharia, como engenheiro, trabalhei na Unifei, né, na EFEI, como técnico de manutenção do CPD. O que é CPD? Centro de Processamento de Dados, ou seja, manutenção e instalação de computadores, né? Depois, mais tarde, eu fiz o meu mestrado. Então, portanto, eu tenho o título de mestre em Ciências da Engenharia. O meu mestrado foi voltado para a área de comunicação de dados. A minha tese se chamava Sistema Telecomandado para Aquisição e Processamento de Dados. Então, eu concluí a minha tese e o meu mestrado em 1996. Já em 2000, eu comecei o meu doutorado
na área de economia de energia. E sempre sendo professor aqui da Colégio Itajubá, depois mais tarde o CEP de Brasópolis, Escola Técnica de Brasópolis, e mais tarde virou o CEP de Brasópolis, que é o Centro de Educação Profissional, dando aula de telecomunicações, de eletrônica, de eletricidade, da área que era sempre que eu gostava, né? Sempre que eu gostei na vida, foi estudar e praticar eletrônica. Nesse intervalo de tempo, eu criei a minha empresa em 1991, né? Eu criei a minha empresa, que é a Eletel Eletrônica, para trabalhar com eletrônica e telecomunicações, e existe até hoje. Fizemos 28 anos agora no dia 7 de outubro de 2019. Aí lá em 2009 nós também criamos a TV Itajubá, que é uma web TV aqui dentro da Eletel e dentro da nossa cidade de Itajubá, que é essa que você está assistindo agora. Então essa é a minha formação religiosa é católica, a minha família sempre foi católica, e hoje eu vou falar sobre um assunto que é bastante curioso para o mundo, né, vamos dizer assim. O programa, esse programa é mais um programa da TV Itajubá, né, que nós criamos, né, e que estamos estreando hoje. E o nome desse programa chama-se Extravisão. E o que é uma extravisão? É uma visão fora da caixa. Nós temos ao longo da nossa vida, a gente cria caixas, a gente vive dentro de caixas. E quando você tem uma visão maior, você sai daquela caixa. Aí tem outra caixa. Se você tiver uma visão maior, um conhecimento maior, você vai saindo das caixas. Então, muitas vezes as pessoas desconhecem uma determinada coisa porque ela está dentro de muitas caixas. Então, à medida que você vai saindo das caixas, você vai tendo uma visão mais ampla da vida, da realidade, do mundo e das coisas. Então, o que eu quero expressar com esse primeiro programa que eu criei aqui na TV Itajubá, que se chama Extravisão, é exatamente o que eu observei ao longo dessa minha vida técnica, ao longo dessa minha vida normal, né, que eu vivi interagindo com as pessoas, constituindo família, que eu vivi nas igrejas, que eu vivi nas escolas, que eu vivi com os meus alunos, que eu vivi a minha vida. Então isso me deu uma visão do assunto que eu vou abordar agora. Essa visão não foi do dia para o outro, conforme eu falei. É uma visão que foi se formando ao longo destes 56 anos de vida que eu tenho. Então, o assunto que eu vou abordar hoje, ele vai ser composto por 4 capítulos. Então, hoje nós iremos explanar o primeiro capítulo. E eu vou revelar para vocês o nome do assunto. O assunto é a existência de Deus. Então, esse é o assunto desse primeiro programa, que se chama Extravisão. É a existência de Deus. Não quero aqui forçar ninguém a acreditar em nada. Não quero... A intenção não é mudar a opinião de ninguém. A intenção não é forçar ninguém a ir por uma corrente ou outra. Não. A intenção é exatamente explanar a minha visão de mundo, a minha visão deste assunto, a minha visão de Deus. Para isso, eu vou lançar mão de tudo que eu aprendi na minha vida, em termos na escola, na vivência com as pessoas, em todos os lugares. Então eu vou
pedir a liberdade para vocês para explanar tudo que eu vivi na minha vida, tudo que eu aprendi na minha vida, tanto faz na área técnica quanto na área profissional, quanto na área afetiva, quanto na área religiosa e assim por diante. Então eu quero começar fazendo uma pergunta. Quero começar fazendo uma pergunta. De que o nosso mundo que a gente enxerga, tudo que a gente enxerga é físico. Físico é aquilo que a gente enxerga, que a gente apalpa. O meu braço, é esse copo, é esse mouse aqui, é essa caneta preta, não é caneta azul não, certo? É essa calculadora, é o ar, são as árvores, são as pessoas, são os animais, são as pedras, são os rios, são os mares, são as nuvens, tudo que é físico, tudo que é físico. Vai ter muitas perguntas nesse programa, certo? Vai ter muitas perguntas. Eu vou perguntar a você e eu vou responder depois, tá? Mas a primeira pergunta é o seguinte: do que esse mundo físico é formado? Muita gente sabe, todos, grande maioria sabe do que é formado. Quem tem um pouco de escola sabe do que é formado, porque tudo isso foi dado exaustivamente nas aulas de física, de química, né? E do que é formado? Todo o mundo físico é formado por moléculas, por átomos e moléculas. E o que são átomos e o que são moléculas? Bom, moléculas são aglomerados de átomos. E o que é o átomo? O átomo nós até agora não enxergamos, mas existem modelos que foram criados por físicos e que nós estudamos aqueles modelos. E o modelo é algo que retrata os efeitos físicos que aquilo produz e, de certa forma, é usado, ou quase sempre é usado, para construírem as técnicas, construírem os objetos, construírem tudo, né? Então o modelo aceito até então é o do físico dinamarquês Niels Bohr, que viveu de 1885 até 1962. Então o modelo de Niels Bohr do átomo, que é a menor partícula que compõe tudo na natureza, o que compõe esse copo, ou seja, se eu for dividindo esse copo, se eu dividir a metade, vai sobrar duas metades. Se eu dividir essa outra metade em duas, se eu for dividindo, vai chegar um momento que eu não consigo dividir mais. Essa matéria infinitésima que eu não consigo dividir mais chama-se átomo. Bom, então esse átomo é muito pequeno, não se enxergou ainda até hoje. Até hoje não construiu nenhum microscópio capaz de enxergar o átomo. Aí, através de estudos, foram criados os modelos, conforme eu falei. E o modelo aceito hoje pela comunidade científica, estudado pela comunidade científica, é o modelo de Niels Bohr. Então, o modelo de Niels Bohr é esse que a gente vai mostrar na ilustração. Ele é formado por um núcleo e ao redor do núcleo tem as eletrosferas. São 7 eletrosferas, são 7 camadas. A primeira camada é a camada K, a segunda é L, M, N, O, P, Q. Ou seja, são órbitas. Tem o núcleo e tem as órbitas. A primeira camada K, a segunda mais afastada L, M, N, O, P, Q. E o que tem no núcleo? No núcleo tem as subpartículas, tem os prótons e também tem os nêutrons. Os prótons, só tem as duas partículas, os prótons e os nêutrons, no núcleo do átomo. Os prótons foi convencionado ser positivo e os nêutrons
não tem carga nenhuma, nem é positivo nem é negativo. E o que tem girando ao redor do núcleo, nas eletrosferas, nas camadas, tem os elétrons, que foi convencionado ser negativo. Então, resumindo, o modelo atômico de Bohr, de Niels Bohr, tem um núcleo que tem as cargas positivas, que são os prótons, e mais nêutrons que não tem carga, e girando ao redor tem os elétrons, que têm as cargas negativas. Bom, pessoal, com isso, com essa infinitésima parte da matéria, forma-se tudo que nós vemos, tudo que existe no universo. Toda a matéria do universo é formada por átomos. O aglomerado de átomos são as moléculas e o aglomerado de moléculas são os corpos. Então é formado desta forma. Os átomos são iguais de material para material? Não, são diferentes. O átomo do vidro é diferente do átomo do acrílico, da caneta, do plástico, é diferente do papel, é diferente da minha pele, é diferente do ar. Diferente em quê? Na quantidade de elétrons e prótons. É só isso que eles diferenciam. Eles têm o mesmo modelo, que tem as camadas, mas a quantidade de elétrons e prótons são diferentes de elemento químico para elemento químico, de átomo para átomo, de elemento para elemento. Então, isso que é o que muda, o que determina que isso é um copo é a quantidade de elétrons que tem no átomo que constitui o copo. O que determina se isso é uma caneta, um plástico, é a quantidade de elétrons e prótons que tem no átomo, nos átomos que formam essa matéria. E assim por diante. Mas isso não é tão importante para aquilo que a gente vai falar agora. Eu vou lançar mão de uma outra pergunta, certo? Eu acabei de falar que os átomos são formados por elétrons e prótons. O que os elétrons fazem mesmo? Os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, fica rodeando ali ao redor do núcleo, como diz o caboclo, né? Certo? Os elétrons ficam ali, ó, arrodeando. Você já parou para pensar por que eles ficam arrodeando? Por que eles ficam girando ao redor do núcleo? Porque, sendo que na física, pessoal, nada acontece de graça. Tudo tem que ser pago. Qual que é a moeda da física? A moeda da física chama-se energia. Então só funciona se tiver energia. Se não tiver energia, não funciona. A física é assim. E o elétron é física, é pura física, é física quântica. Então o elétron está girando, certo? Por que ele está girando? Porque tem energia. Se não tiver energia, não gira. Você já parou para pensar por que o elétron gira? Porque tem energia. Então essa que é a grande sacada. Então quer dizer que os elétrons ficam girando por causa da energia. Mas que energia é essa? Bom, antes da gente falar que energia que é essa, vamos lembrar mais um pouquinho da física. Muita gente já sabe disso, mas eu preciso lembrar para poder conseguir explicar a ideia, né? Você tem o modelo atômico de Niels Bohr, que é o que você está vendo aí, os elétrons estão girando. Se por algum motivo eu quiser doar energia para esse átomo, o que irá acontecer com os elétrons? Os elétrons vão ganhando energia, né? Porque se eu esquentar, por exemplo, se eu doar energia na forma de calor, calor é uma energia. É uma das modalidades de energia que existe no universo, né? Então, o calor, se eu doar calor para esse átomo, ou seja, os elétrons que estão girando estão recebendo energia. Se eu doar energia para o átomo, o que acontece com os elétrons? Eles saltam para as camadas mais superiores. Bom, se ele estiver na primeira camada, que é a camada K, ele salta para a camada
L. Se tiver na L, salta para a camada N. Se eu continuar doando energia, ele vai saltando de camada, até chegar à última camada, a camada Q, KLMNOPQ. Quando ele chegou na última camada e eu continuo doando energia, o que acontece com o elétron? Ele escapa do átomo. Ele se torna um elétron livre. Elétron livre para quê mesmo? Para namorar, né? Para passear, para isso ele se torna. Não é isso? A liberdade não traz isso. Ele vai sair para namorar, vai passear. Ou seja, aquele elétron que eu doei energia para o átomo, né? E ele recebeu energia, ele se tornou um elétron livre. Ele escapuliu daquele átomo. Ele vai ficar agora perambulando pela matéria. Ele vai para onde outra energia ou puxar, ou outra energia ou empurrar. Então se tornou um elétron livre. Bom, mas isso também não interessa muito agora não. E se quiser aprofundar, tem que estudar fortemente na física, né? Mas que ele vai, que o fato é o seguinte, isso devido a muitas experiências, né, da física, isso tudo é comprovado cientificamente. Bom, então, resumindo, dou energia para o átomo, os elétrons vão cada vez mais para as camadas externas, até o ponto, se você continuar doando energia, escapa os elétrons. Bom, e se você retirar a energia do átomo, o que acontece? Vai acontecer o contrário, obviamente. Os elétrons que estão nas camadas mais superiores vão assumir as camadas mais inferiores, até chegar na camada K, se você for retirando a energia do elétron. E a energia que nós estamos nos referindo aqui é o calor, por exemplo. Ou seja, se você estiver resfriando o átomo, o que vai acontecer? Você está tirando a energia dele. Você resfria a 0 graus centígrados. Tudo bem, tirou uma certa energia. Vamos resfriar menos 10 graus centígrados. Menos 20, menos 30, menos 40, menos 100, menos 200, menos 273,15 graus. Essa é a menor temperatura possível no universo. Não existe, por exemplo, menos 274 graus centígrados. Não existe. Existe até o menos 273 graus centígrados, menos 273,15 graus centígrados. Então essa é a menor temperatura possível no universo. O que você acha que vai acontecer com o elétron? Ele está sem energia, você retirou toda a energia dele, se você resfriá-lo a menos 273 graus centígrados, menos 273,15. Ou seja, se você fez isso com esse elétron, com esse átomo, você retirou toda a energia do átomo. Sabe o que acontece com o elétron? Ele estaciona no núcleo. Ele não tem energia. Lembra do que eu falei agora há pouco? Que na física nada acontece de graça, acontece pagando. E qual que é o pagamento? É a energia. Se você tirou a energia, como é que você vai pagar o elétron? Para ele andar, para ele girar. Não tem como pagar, então ele para. Ele estaciona. A matéria estaciona. Então esse é o estado de mais baixa energia da matéria, ou seja, de zero energia. Mas nós sabemos que não é nessa temperatura que nós vivemos, né? Nós vivemos... aí antes disso, foi inventada a escala Kelvin. Então quer dizer que quer dizer que essa temperatura de menos 273,15 graus centígrados é a menor temperatura possível no universo? Então alguém chegou e criou uma nova escala. Então eu vou chamar, essa pessoa começou a chamar essa temperatura de menos 273,15 graus centígrados de 0 graus absoluto. 0 graus absoluto. É o 0 grau, é o 0 Kelvin. Ou seja, nós estamos aqui na sala agora a 27 graus centígrados. 27 mais 273 vai dar 300 graus Kelvin.
300 Kelvin, né? Então nessa sala, nesse momento, estou aqui com a temperatura de 27 graus centígrados. Transportando para a escala absoluta, nós estamos a 300 Kelvin. Ou seja, nós estamos a 300 graus acima do nível mínimo de energia. É por isso que eu estou vivo, é por isso que tudo gira, é por isso que tudo funciona. Porque nós estamos nesse momento aqui a 300 graus acima do mínimo de energia. É por isso que tudo funciona, por isso que circula sangue no meu corpo, no seu, por isso que esse copo está aqui, por isso que o ar flui, por isso que a gente está funcionando, por isso que tudo funciona, por isso que as árvores crescem, por isso que os animais andam, por isso que as nuvens elas se movimentam, por isso que tem os ventos, por isso que tem a vida no planeta Terra. Por quê? Porque nós estamos num alto nível energético. Porque é a energia que está propiciando essa vida. É a energia. Então eu estou lhe mostrando fisicamente o porquê que o planeta funciona. O planeta funciona porque tem energia. Ok, pessoal? O planeta Terra está funcionando porque tem muita energia. Ó, sem fazer nada, a temperatura aqui está a 300 Kelvin. Nós estamos a 300 graus acima do mínimo de energia. Por isso que os elétrons todos continuam girando. Porque todos os elétrons que compõem tudo na vida, tudo na física, todos os elétrons estão girando por causa desse alto nível energético, que tudo está mergulhado. Até as moléculas do ar estão nessa temperatura e estão girando. Até os elétrons que compõem os átomos do ar, tudo está mergulhado nesta temperatura de 300 Kelvin. Poderia ser 280 Kelvin, está numa temperatura altíssima. Se fosse zero absoluto, seria, se fosse 0 centígrado, seria ainda 273 Kelvin. Olha só, pessoal. Então, essa é a explicação. É a energia, né? É a energia que faz tudo funcionar aqui. Tá certo, pessoal? E agora nós já estamos chegando próximo do final desse primeiro capítulo, porque esse programa Extravisão será dividido em 5 capítulos. E eu vou deixar uma pergunta para o próximo capítulo, para você. Nós acabamos de concluir, segundo a minha visão, neste programa Extravisão, que tudo funciona graças à energia. Certo? Tudo funciona graças à energia, porque nós estamos mergulhados neste alto nível energético. Nós estamos mergulhados em aproximadamente aí nesses 300 Kelvin, que está a 300 graus acima do mínimo de energia. Então tudo aqui está funcionando neste planeta graças à energia. E eu vou deixar uma pergunta para o próximo programa. De onde vem esta energia para o planeta Terra? Nós vamos responder isso no próximo programa Extravisão, no próximo capítulo, que será a semana que vem, deste programa de estreia, que se chama Extravisão. Então, web espectadores, muito obrigado pela audiência deste primeiro capítulo do programa Extravisão, deste primeiro programa que estamos iniciando hoje. E continue conosco, continue na TV Itajubá, e lembre-se, TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, pessoal, até semana que vem. Audio Jungle.
Audio Jungle.